Na prece da Amidá, nós temos 13 pedidos ali contemplados. Você sabe qual que é o primeiro desses pedidos? Pois é, o primeiro desses pedidos é sobre sabedoria. Se você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, qual seria a primeira coisa a pedir? Na Amidá, nós aprendemos que o primeiro é sabedoria. Quer saber por quê? Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, tudo bem? É um prazer poder estar falando com vocês mais uma vez aqui acerca das orações judaicas, das orações do povo de Israel. Nessa playlist agora nós temos abordado a prece da Amidá, que é a mais relevante de todas as orações, a mais conhecida de todas. A Amidá contempla 19 bênçãos e, como já falamos em vídeos anteriores, as 3 primeiras bênçãos são introdutórias, que nos fazem refletir sobre diante de quem nós estamos entrando, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o escudo de Abraão, também o único Deus que é capaz de ressuscitar os mortos e também o Deus Santo, o Deus Santíssimo. E uma vez que a gente sabe diante de quem nós estamos entrando, nós podemos então introduzir os nossos pedidos, as nossas plegarias, os nossos anseios diante do Eterno. E quando a gente faz os pedidos diante de Deus, é preciso que a gente saiba qual pedido a gente deve fazer por primeiro. E depois nós temos as 3 últimas bênçãos da Amidá, que são chamadas bênçãos de despedida, porque quando a gente faz um pedido a alguém, a gente sai respeitosamente. Imagina nós fazendo 13 pedidos a Deus em oração, a gente não pode simplesmente falar amém, né? A gente sai respeitosamente da presença de Deus nessas 3 bênçãos finais. Mas isso vai ser tema aí do estudo nas próximas semanas. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira das 13 orações em que nós fazemos pedidos a Deus. Já falamos na introdução que a gente faz essa oração falando sobre a sabedoria. O primeiro pedido é a sabedoria. Vamos ao Sidur, e nós temos usado, como vocês já sabem, o Sidur da editora Sefer, esse Sidur aqui, o Sidur completo, e você pode adquirir, aqui está aparecendo no lado da imagem, nosso amigo Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, ele sempre vai atender muito bem, ele já sabe o Sidur que nós utilizamos, então não corre o risco de você errar. Diga para ele que você assistiu aí na Havat Chesed e ele vai te mandar algum brinde especial, então isso é muito interessante que você possa entrar em contato e adquirir o Sidur, tá? Para você rezar, você precisa adquirir o Sidur para rezar de fato como um judeu. Enfim, vamos à oração. Nós temos usado por base o Shaharit, a oração da manhã dos dias comuns, dos dias da semana. Na página 68, nós temos então a prece Da'at, bênção Da'at, a 4ª bênção. Vamos lá. Atahonen Leadan Da'at Lamed Lenosh Binah Honeino Meitecha Chochma Binah Vadaat Baruch Ata Adonai Honen Hadat. Tu dotas o homem com sabedoria e instrui aos mortais a compreensão. Concede-nos o teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. Bendito sejas tu, eterno dotador da sabedoria. Existem muitos versos na Bíblia que podem nos apontar a relevância da sabedoria. Como um pedido a Deus, talvez o mais famoso de todos os pedidos, seja o pedido de Salomão. E a gente vai ler e tentar aprender algo com isso. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Você pode ler todo o capítulo, mas a gente vai ler aqui a partir do versículo 5º, que nos diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Deus apareceu e deu a chance de Salomão pedir o que quisesse. E quando nós entramos na presença de Deus, na Amidá, a gente também deve ter essa reflexão. Estamos na presença de Deus. O que eu vou pedir? Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face.
Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então a gente vê aqui Salomão fazendo uma introdução, né? Antes de sair pedindo as coisas para Deus, ele fala: Deus usou de misericórdia com meu pai e hoje eu estou aqui ocupando o trono que era de meu pai. Salomão não sai pedindo como as pessoas normalmente fazem, como se Deus fosse um servo delas. Não, não é assim que a gente faz na tradição e na fé judaica. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Salomão se coloca em condição de humildade diante de Deus. Ele se coloca como uma criança. Uma criança está, vamos dizer assim, basicamente vazia e ela está sempre disposta a aprender. Salomão então coloca-se diante de Deus. Eu não sei como conduzir-me. Versículo 8 agora. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí Salomão reconhece aquela promessa feita lá ao patriarca Abraão. Aí vem o pedido. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão, como rei, entendia a importância do seu cargo. Um líder, um que está diante do povo, deve sempre clamar a Deus por sabedoria. Nós, como homens de Deus, como líderes de famílias judaicas, também precisamos buscar essa sabedoria. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão pediu por sabedoria. Eu dei a oportunidade dele pedir o que quiser. E Salomão vai lá e pede por sabedoria. Isso agrada a Deus. Versículo 11. E disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Veja, quando a gente pede a Deus por sabedoria de verdade, com humildade, de verdade, como Salomão, Deus nos dá a sabedoria e Ele dá sempre além. Deus sempre quer fazer mais. Como um bom pai, a gente sempre quer oferecer o melhor para os nossos filhos. E Deus também quis dar a Salomão, porque Salomão foi humilde e pediu por sabedoria. Deus quis dar mais e Ele deu também as riquezas, deu também os inimigos, deu também a sabedoria de tal forma que não existia um outro rei, um outro homem igual a Salomão. E é dito até hoje que nunca houve um homem tão sábio igual a Salomão. A sabedoria dele foi louvada em todos os continentes. Pessoas vinham a Israel para aprender da sabedoria de Salomão. E a gente já consegue ver por aqui que saber o que pedir faz uma grande diferença nas nossas orações. E agora a gente vai falar especificamente um pouco mais sobre a bênção da sabedoria. E para falar desde a origem, como originou-se essa prece, nós recorremos novamente a esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica, que, como eu já falei, você pode adquirir com o Jacob, lá da Kol Yaakov Sefarim. Na página 102 do livro, está expressada aqui a origem dessa prece. E, novamente, a gente vai recorrer ao Midrash judaico, a tradição judaica. E o Midrash nos conduz, de novo, assim como na bênção anterior, aos anjos de Deus e a sua relação com Deus. Página 102 nos diz assim: a origem bíblica da bênção pelo conhecimento baseia-se no incidente relatado no livro de Gênesis. O Midrash diz que esta bênção foi recitada pelos anjos ao verem que Deus ensinara a José os 70 idiomas das nações do mundo através do anjo Gabriel. José tinha que conhecer todos os idiomas como um pré-requisito para assumir o cargo de segundo no comando do faraó do Egito.
E uma segunda opinião, também dentro do Midrash, sustenta que Deus ensinou a Moisés os poderes secretos de todos os nomes de Deus. Quando os anjos viram isso, eles clamaram: Bendito sejas tu, Eterno, que dás o conhecimento. Essa prece, ela reconhece que o conhecimento é uma dádiva de Deus. Eis o porquê devemos iniciá-lo com as palavras: Tu graciosamente dás, tu dotas o homem com sabedoria. Se assim não fossem, poderíamos pensar que desenvolvemos a nossa inteligência sozinhos. E é o que acontece com muitos homens, inclusive com muitos líderes religiosos, de bater no peito e se julgar conhecedor e se julgarem merecedores de todo o crédito porque eles sozinhos aprenderam todas as coisas. Como se não tivesse nenhum mestre, como se não tivesse nenhum livro, como se não tivesse Deus o inspirando. E aí o homem cai no pecado do orgulho e da arrogância. Esse é um mau caminho para líderes religiosos, para pais de família e para todos nós. Quando nós nos julgamos melhor, mais sábios, mais conhecedores do que os demais, a gente começa a decair da sabedoria. Mas ao pedirmos a Deus por sabedoria, nós reconhecemos que a sabedoria vem dele, graciosamente. A sabedoria espiritual é o produto da receptividade espiritual da pessoa. Então, o quanto você estiver disposto a receber, é o quanto Deus vai estar disposto a lhe conceder. Claro, segundo a graça dele, segundo a bondade e misericórdia dele, mas também segundo o nosso empenho em buscar a sabedoria divina. Moisés teve o privilégio de conhecer o nome de Deus, os 72 nomes de Deus, porque o seu ego não bloqueou a sua antena espiritual. Portanto, ele estava totalmente receptivo às ondas divinas do conhecimento. Não deixe que o seu ego se infle de tal forma que você ache que não precisa de Deus, que tudo veio por seu mérito pessoal. Não é esse o propósito. Mas qual a razão, então, de a sabedoria representar aquele que é o primeiro dos 13 pedidos que nós fazemos a Deus dentro da Amidah? No livro nós temos escrito assim: Ele é o primeiro pedido, porque tal conhecimento nos permite ver as diferenças entre as coisas, uma capacidade que sempre precisamos. Além disso, sem primeiro termos esse tipo de conhecimento, não saberíamos o que pedir nos 12 pedidos seguintes ou em nossas preces privadas. Somente ao entendermos as diferenças essenciais entre as coisas é que podemos saber o que é que pode nos tornar santos. Muitas vezes a gente se depara com isso, com determinadas situações, e o rei Salomão também. Nós temos relatado um famoso episódio bíblico de duas mulheres que tinham bebês e que dormiam na mesma casa, e uma se deitou sobre o bebê e ele morreu, e ela tomou o filho da segunda e vieram diante do rei Salomão para pedir a sua sabedoria no julgamento. Muitas vezes nós nos deparamos com essas situações de não sabermos o que fazer. E essa oração nos conduz justamente a isso, a saber o que fazer. Sem ela, a gente não saberia sequer o que pedir, como pedir a Deus. Então, por isso, esse é o primeiro dos 13 pedidos que nós fazemos ao Eterno. Em diversas citações bíblicas, nós aprendemos um pouco a reconhecer que a sabedoria vem de Deus. E o próprio rei Salomão nos fala disso nos provérbios escritos por ele. Provérbios capítulo 9, versículo 10, nos diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas conhecer a Deus nos leva para um caminho de prudência. Um outro aspecto muito relevante é que podemos reconhecer pessoas cheias de conhecimento nas diversas áreas de estudo secular. Então, por exemplo, existem médicos, existem engenheiros, existem professores, existem advogados, pessoas cheias de conhecimento, mas do conhecimento secular. A sabedoria que está nele é saber aplicar esse conhecimento de maneira que seja capaz de transformar em algo prático. Um médico, ele conhece
todos os órgãos do corpo. Mas o que faz dele um médico é saber lidar com cada um desses órgãos de forma prática. Um engenheiro, ele conhece todos os materiais de uma construção, mas o que faz dele um engenheiro é saber conectar qual a proporção, qual material, devido a cada ambiente. Isso é o que faz de um engenheiro sábio naquela situação, naquela condição específica de terreno. Mas há ainda uma diferença entre a sabedoria secular dos médicos, engenheiros, advogados e afins, e a sabedoria que vem do eterno, a sabedoria que vem da santidade. Na prece anterior da Amidá, na terceira bênção, nós falávamos de reconhecer a santidade divina, de buscar a santidade do eterno. Santificar o nome do eterno também está relacionado com a sabedoria. E a gente vê isso nas palavras de um profeta, famoso profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículos 23 e 24 nos dizem assim: Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Quem não reconhece a santidade de Deus erra de espírito. Está num espírito errado. Por isso, as bênçãos da Amidá, as 19 bênçãos, elas estão conectadas umas com as outras, interligadas. Aquele que não é capaz de reconhecer a santidade de Deus não é capaz de encontrar a sabedoria e erra no entendimento, erra no seu espírito. Quando a gente olha a bênção anterior, tu és santo, teu nome é santo e os santos te glorificam todos os dias. Então isso é muito importante para nós. O próprio rei Salomão também expressa no mesmo livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 8: O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Veja, existe a sabedoria em vários aspectos, mas existe o sábio de coração, aquele que busca o santo. E aquele que é sábio de coração, o que ele faz? Aceita os mandamentos do Eterno. Aceita a Torá. Existem pessoas muito inteligentes, muito cultas, cheias de conhecimento, mas que rejeitam a Torá. Esses podem ser sábios aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Eles podem ser sábios aos olhos dos homens, mas não são sábios de coração. Porque um homem que é sábio de coração, mesmo que ele não tenha grandes estudos, mesmo que ele não tenha um certificado colado na parede, fixado na parede da sua casa, ele obedece aos mandamentos de Deus. E o rei Salomão ainda nos aponta a razão pela qual nós buscamos ou clamamos pela sabedoria do Eterno. Provérbios capítulo 2, no versículo 6 e 7 nos dizem assim: Porque o Senhor dá a sabedoria. Lembra do começo da bênção? Ele dota aos homens com sabedoria, ele concede gratuitamente a sabedoria, e Salomão já dizia isso. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira sabedoria é reservada para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, 6 e 7. E agora, sabendo de tudo isso, nós temos uma grande vantagem. Que o Eterno dá a sabedoria de graça quando pedimos. Mas, claro, é preciso que nós nos esforcemos para isso. Mas Deus dá a sabedoria gratuitamente a nós. E lá na Brit Hadashah, nas palavras de Yaakov, de Tiago, o apóstolo, nós temos no capítulo 1, versículo 5 até o 7, escrito assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, você acha que você necessita de sabedoria? Você sente que precisa de mais sabedoria? Escute o conselho de Tiago. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé,
em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aqui a gente vê um outro conselho. Nós estamos orando a Deus. Nós estamos pedindo, clamando a Ele por sabedoria. Mas se a gente fizer sem fé, sem convicção de que Deus atende, que Ele vai nos conceder a sabedoria, claro, repetindo, se nós nos esforçarmos, Deus dá gratuitamente, mas a gente não pode ter dúvida. Quando a gente reza a Amidá, apesar de ser uma oração escrita em formato de 19 bênçãos, a gente tem que rezar com kavaná, com devoção, com sinceridade, com o coração inteiro ali, sabendo que Deus ouve a nossa oração e que Ele pode sim, e Ele quer fazer o melhor para nós. Ele quer nos dar gratuitamente, liberalmente, a sabedoria. E esse é o caminho para todos nós. Orarmos com fé, exaltarmos a Deus, mas quando chegar a hora de pedirmos algo, a primeira coisa a ser pedida é sabedoria. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha apreciado mais uma vez estar conosco até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca aí nos comentários, eu assisti o vídeo inteiro. Isso vai ajudar também a gente a ver quantas pessoas de fato assistem ao vídeo por completo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se você gostou mais ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Mas se você gostou de verdade, considere tornar-se membro do canal. Ajudar-nos a difundir essa mensagem de temor e fé no Deus de Israel. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te conceda sabedoria e a gente se encontra num próximo vídeo. Shalom.